Bom, e além disso, é um Estado violento. Após o Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicar o aumento das mortes em ações policiais, o ministro da Justiça defendeu o uso de armas menos letais nas operações no Brasil. De acordo com a pasta, a Secretaria Nacional de Segurança tem trabalhado numa regulação para modificar a forma de condução das ações policiais e também para elaborar técnicas de resolução pacífica de conflitos. Os dados do anuário mostram que as mortes por intervenções policiais quase triplicaram em uma década. Só no ano passado foram registradas quase 6.400 mortes em operações, ou seja, 17 óbitos por dia em confrontos com a polícia. Em 2013, foram registradas 2.212 mortes em ações policiais. Nossa delegada de polícia, secretária de Segurança Pública Municipal, Raquel Galinatti, a polícia então está matando muito e deve mudar as suas ações? Eu acredito que essa análise de dados, ela não corresponde muito com a realidade. Quando eles computam as mortes, não está claro se dentre as vítimas estão inseridas as vidas que realmente valem, que é a vida dos policiais. Quando o criminoso, ele se coloca ali num confronto com o policial e sabendo que para o equilíbrio de um Estado realmente democrático, ele deve deter o monopólio, o uso legítimo do monopólio da força, caso contrário, nós criaríamos uma desordem social, já começa ali a falta de idoneidade na articulação de premissas ao tentar falar ou criticar a atuação policial. As armas menos letais, que antes eram chamadas de armas não letais, claro que elas são necessárias e são usadas para contenção prévia quando não há um risco maior de combate quando a gente fala em armas de fogo. Agora, falar que um policial, para entrar e ter uma incursão em locais completamente dominados pelo tráfico de drogas, obviamente, as armas, como, por exemplo, um fuzil que as polícias elas detêm, muitas vezes elas podem estar até ineficientes em face ao poder bélico hoje das facções criminosas e do crime organizado. Então, o que a gente tem que reorganizar agora são essas falas que não me parecem razoáveis quando colocadas de forma pulverizada no inconsciente coletivo. A realidade é, o crime, ele mata, o crime, ele está colocando a sociedade 24 horas subjugada e o Estado inerte, ele só vai deixar o crime cada vez mais forte. Pagotto, organizações de direitos humanos, muitos dizem que de esquerda, outros dizem ideológicos, outros dizem sérias, que estão lá com dados técnicos, científicos, afirmam que há uma certa seletividade nessas mortes e que os alvos das ações violentas da polícia normalmente são pessoas mais pobres, negros, enfim, pardos, apontam isso pesquisas. Você concorda com essa análise ou você concorda com a doutora Raquel Galinatti, que está colocando que a polícia tem que agir? Se a polícia não age, a população fica desprotegida. E ao agir, quando ela é recebida com balas, ela acaba muitas vezes levando a óbito aqueles que a agridem. Há duas posições muito claras aqui, eu queria ouvir a sua opinião. KPC introduziu o que eu acredito mesmo. Eu acho que, vou dizer isso, não é do ponto de vista de uma opinião, porque eu acredito, ou pelos fundamentos, né? Tem um conjunto de informações que inclusive são fornecidas pelas secretarias de segurança pública, que demonstram que a letalidade tem endereço, cor da pele e condição social. E que eu acredito que o discurso sempre tem o conteúdo do enfrentamento ao crime organizado. Mas, em geral, essas mortes não são associadas diretamente, todas elas, ao crime organizado. É claro que tem também enfrentamento ao crime organizado nesse volume imenso de mortes. Mas grande parte disso são os chamados peixes pequenos. E eu não estou dizendo aqui, a polícia tem que ir lá com rosas. Esse debate às vezes vem sempre, sobretudo na internet, com a liberdade que temos, importante tê-la, mas que vem com essa discussão. Então você está propondo ir com rosas, você está propondo ir como? O crime organizado vem com fuzil. A maioria desses pequenos criminosos não tem fuzil, sinceramente. O acesso ao fuzil é
restrito a setores já de um setor bem organizado da criminalidade, que são os grandes peixes. Quais são os grandes peixes que você acredita que tem fuzil? Os 60 grupos que ocupam o Brasil, o crime organizado. Dentre essas pessoas. Você acredita que, por exemplo, numa qualquer comunidade em que ali o crime organizado está presente através de baixo escalão ali da hierarquia do crime, da facção criminosa, você acredita que eles não detêm armas e não estão com fuzis? Sim, eu acredito que muitas vezes tem fuzil. Muitas vezes não. Sabemos. Muitas vezes não, desculpa, Pagotto. Todas as vezes eles estão armados, altamente armados. O que a gente tem que falar, quando se diz em que existe uma morte por parte daquele que está infiltrado numa força policial e executou, ele não é policial. Não é uma ação e uma operação policial. É um criminoso dentro de uma força policial que pratica um crime. Isso separa. O que a gente está falando é a neutralização do crime através de uma força policial necessária para poder, então, proteger a população e a sociedade, combater o crime e investigar. Então, quando a gente fala, a gente mistura muitos conceitos. Os conceitos estão misturados. Obviamente, nós não concordamos com crimes praticados com aqueles que estão infiltrados em forças policiais. Quando se executa ou quando se praticam crimes que afrontam a dignidade da pessoa humana de forma violenta, de forma através de torturas ou qualquer outros atos, eles devem ser extirpados imediatamente das instituições policiais. O que nós estamos falando, o que eu vejo que existe uma mistura completa de narrativas e entre essas narrativas falaciosas, é colocar como culpa das forças policiais que estão 24 horas sendo um escudo entre o crime e a sociedade, um escudo humano entre o crime e a sociedade, reputar as forças policiais a causa dessas violências e dessas mortes. E outra coisa, só para complementar, obviamente os policiais que estão no front, que estão no combate, também fazem parte dessa parcela. Pobres também fazem parte dessa parcela, pretos e vulneráveis economicamente. Então, eu vejo uma mistura de narrativas. Houve um aumento de letalidade no confronto policial? Houve. E as vítimas ali, muitas delas são, ou se não a maior parte, policiais. E por que isso não é falado? Por que isso não é divulgado? Talvez porque não interesse a uma parte ideológica que tende a dar excesso de direitos para a vagabundagem, para os criminosos, para os covardes e uma ausência de direitos para a população de bem. Olha, Pagotto, eu vou dar a palavra a você, eu quero ouvir também, depois de você, Pagotto, eu quero muito ouvir o Diego e quero ouvir a Mônica também. E eu quero que você responda essa colocação da Raquel, você vai segurar o seu tempo, mas eu queria que você abordasse também, junto com o que ela disse, uma seguinte questão. Para você saber se uma morte foi fruto de uma execução covarde e criminosa, tem que analisar o laudo de exame necroscópico. Os disparos foram feitos pelas costas. Qual o número de disparos? Qual o calibre dos projéteis? Existe zona de esfumaçamento, de tatuagem? Foi disparo a queima-roupa? Orifício de entrada irregular? Então, uma série de análises que precisam ser feitas. O que é morte de covarde, de execução discriminatória e preconceituosa? E o que foi morte fruto de confronto, que a polícia entra num território dominado pelo crime organizado, é recebida a bala e reage. Quando essas organizações fazem a pesquisa com base no corte geral, sem se aprofundar nesse nível de detalhamento, pode-se dizer que ela tem um conteúdo ideológico de crítica ao poder de polícia do Estado? Capês, eu acho que o debate não pode ser generalizado de modo algum, nem tratar todas as mortes como sendo excesso e nem tratar tudo como sendo resultado de confrontos inevitáveis. Eu acho que os indicadores que você traz sobre exames necroscópicos, né, de exames feitos após, né, laudos e etc. e tal, para apurar os fatos havidos na cena do crime, na cena do fato em si, daquela morte, daquela situação, são parte dessas evidências importantes, para evitar o quê? Generalização. Eu acho que nós estamos falando aqui, doutora Raquel tem bastante contundência nesse tema, entendo, faz parte do setor, digo, é parte da corporação policial, uma parte da corporação, e tem uma história nesse tema. Mas os dados que nós estamos falando não são dados que estão que eu consegui, não são informações que alguém obteve de um setor ou uma opinião.
são informações fornecidas pela Secretaria de Segurança. Parte dessas mortes, Capês, aí eu queria só dialogar brevemente para encerrar. Eu não estou te interrompendo de forma mal educada. São dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública de cada estado, etc., mas que trabalhados de forma discricionária por quem solicita os dados. Então, quando dados são solicitados, os dados podem ser informados de diversas maneiras. Eu não vejo a idoneidade na informação desses dados, como já disse. Deve ter até acidente de trânsito aí. Até acidente de trânsito. Não, Diego, não tem. Não tem. Aí é exagero. Bom, deixa eu só finalizar, porque aí abre... E finaliza, Pagotto, porque 16 horas acaba o programa. O Pagotto, eu acho que os outros querem falar. É verdade. É difícil eu vou concluir. Seguinte, eu vou te dar mais 30 segundos, dá para você concluir. E depois o Diego quer falar também. Eu vou perguntar para ele para abordar a questão de El Salvador também. E a Mônica Rosenberg. Mas você foi interrompido. Então, você terá agora um tempo livre de 30 segundos para concluir seu pensamento. Muito obrigado, Capês. Esse debate democrático tem que ser primado por isso. Eu acho que nós não estamos falando de generalização, não estamos falando que toda morte à vida na linha de frente lá é execução, mas tem que apurar, o indicador é forte, o volume é grande, a letalidade cresce. E isso tem que ser enfrentado. Ninguém está colocando, a pauta abriu aqui com um programa de incentivo para o uso de armas não letais. Isso deve ser saudado para que haja mais forma de prisão, até para conseguir descobrir e apurar criminalidade, fazer investigações mais apuradas do que o morto não fala, né? E você ter um preso conseguindo extrair informações e contendo essa situação é muito melhor. Enfim, então nós não estamos falando aqui de dualidades, né? Defensor de bandidos e aqueles que estão defendendo a sociedade. Nós estamos falando de um problema concreto. E esse problema concreto são dados bastante objetivos, Raquel. E que eu acho que não estamos esticando esse dado para trazer aqui o coitadismo de quem está morrendo ou o heroísmo de quem está matando. É só um dado que assusta, impressiona e a sociedade já tem bastante estudo sobre isso, estudo sério. Tá claro que a Raquel não concorda, mas agora eu quero ouvir Diego Tavares. Será que o modelo de El Salvador no Brasil daria certo? Capês, exatamente como ele é instalado em El Salvador, eu tenho as minhas dúvidas, mas evidentemente que algo de bom está acontecendo lá e o nosso governo brasileiro, com um grave problema de segurança pública, principalmente com as organizações criminosas, faria bem em mandar uma comitiva para El Salvador, ao menos para ver o que está fazendo lá o presidente Bukele, porque resultado, inevitavelmente, inegavelmente, El Salvador está apresentando nas reduções da criminalidade. Mas eu queria trazer esse debate aqui para o Brasil mesmo, porque esse é o tipo de pauta que, olha, eu tenho até que me segurar um pouco para falar, porque é o tipo de assunto que agrava o principal problema que nós temos hoje aqui, que é a questão da segurança pública. Eu estive num evento em que palestrou o ministro Lewandowski há algum tempo e eu fiquei surpreso com a quantidade de seguranças privados que andam com o ministro e com os seus secretários nacionais. Por que o ministro não faz um laboratório dentro do ministério e tira o armamento letal, primeiramente, dos seus próprios seguranças? O que foi dito aqui pela Raquel é extremamente preocupante. O policial na rua, ele está enfrentando o melhor armamento que tem no mundo. Os criminosos têm fuzis M16, têm AK-47, têm metralhadora .50. Isso não é só para a elite do crime, não. Até porque o tamanho do crime nos últimos 10 anos se avolumou muito também. O dado traz a informação de que a letalidade policial triplicou nos últimos 10 anos. O PCC, nos últimos 10 anos, saiu de uma operação de 6 milhões de reais anuais para uma operação de 1 bilhão de reais. Tem mais de 130 mil membros ativos no dia de hoje. E a proposta do nosso ministro da Justiça para combater o crime organizado é a utilização de armamentos menos letais. Eu acho que o nosso ministro deveria tirar o foco um pouco da polícia e concentrar o foco do seu ministério no crime organizado. Só o PCC já está em mais de 24 países. Isso fora as outras 59 facções criminosas, como disse aqui o Pagotto. Mas o debate é desviado, o debate é sempre para cima do policial. A letalidade é sempre do policial. A gente tem que falar aqui em letalidade do crime organizado. Porque grande parte, se não a esmagadora maioria da parte dessas vidas que são ceifadas para que a gente chegue a dados como esse, não partem das armas dos policiais. Partem de confrontos
partem das armas do tráfico de drogas, que quando vão defender os seus territórios, não olham se tem ali passando um pedestre, se tem alguém da sociedade, se é uma criança, se é um senhor ou se é um policial. Eles atiram, eles não querem saber em quem pega. Ao contrário do policial, que tem protocolo de atuação, as operações policiais são ensaiadas, é a partir de treinamento, é feito com inteligência sim, como nós acompanhamos aqui em São Paulo, operações que não dispararam um tiro sequer. Então fica esse recado e esse apelo ao ministro Lewandowski, que tire o foco da polícia, abandone um pouco o debate das câmeras, que ao que parece já se pacificou, abandone agora esse debate imprestável sobre armamento menos letal e parta para o debate sobre o grave problema que nós temos aqui com o crime organizado. E aí sim o ministro pode se valer do exemplo de El Salvador para reduzir os nossos índices aqui no país. Mônica Rosenberg, nós estamos fazendo de uma pesquisa que trata do país inteiro. Existem estados com níveis heterogêneos, é claro, de dados. São 6 mil mortes, mais ou menos, de letalidade em razão de confrontos com a polícia ou em razão da polícia. Desses 6 mil, 1.700 estão localizados no estado da Bahia, cerca de 26%. Certo? Amapá também é o segundo colocado com o maior número de mortes policiais. Então, há uma certa heterogeneidade na análise desses dados, região por região. Como você vê a questão da letalidade? Por outro lado, no Rio de Janeiro é o estado que mais morrem policiais, em razão da sua atividade rotineira. Como você vê essa questão? Para diminuir a letalidade, deve-se diminuir os confrontos. Diminuindo o confronto, o crime organizado cresce. Como equilibrar isso? Porque um governo que quer se acomodar em taxas baixas de homicídio, manda a polícia não fazer nada, ligar o giroflex e atrasar 5 minutos na hora do 190. Qual a sua avaliação? O que tem de pró, de contra, de certo e errado? Primeiro, a gente tem que voltar o foco na questão que está sendo discutida aqui, porque nós não estamos discutindo segurança, nós estamos discutindo um termo que a Raquel odeia, que é letalidade policial. E nós, como sociedade, no Brasil, não podemos achar normal que pessoas morram por causa de ação policial, que é quem tem o monopólio da força. Isso não é legal, não é bom. Triplicar o número de pessoas que morrem, por mais que sejam criminosos, por mais que eles estejam reagindo, por mais que eles estejam mais armados, não só de fuzil, mas inclusive de armas, porque estão circulando mais armas. Então, nós precisamos encontrar uma solução que não faça morrer policiais, não permita que na saidinha tenha policial sendo baleado na cara, que não permita que o crime tenha cada vez mais força. Porém, achar normal e achar que isso justifica que pessoas continuem morrendo e estão morrendo pessoas inocentes, sim. Infelizmente, não é só criminoso que está morrendo. Achar isso normal nos torna uma sociedade doente e nos faz cair na armadilha de El Salvador, onde você acaba entregando liberdades e direitos humanos, e aí não o direito do preso, ai, mimimi, o direito do cidadão de bem que está andando na rua. E isso é o que nós temos que manter sempre em vista para não sacrificar. E ninguém fala de prevenção. Toda vez que a gente fala de segurança, eu te adoro, Raquel, mas a gente fica só na visão polícia, punição, cadeia. Precisa disso porque a impunidade fomenta o crime. Concordo, não há dúvida que precisa de tudo isso. Mas se nós esquecermos de olhar a parte da prevenção, a parte de iluminação pública, a parte de coisas básicas, a parte de educação, a parte de tirar o jovem da rua, tirá-lo do domínio do PCC, que eles estejam em escola com turno integral, existem políticas que precisam ser feitas para também prevenir. Não é só com polícia. E, aliás, não é com polícia, a gente pode multiplicar por 10, que nós não vamos resolver o problema. Mônica, o Brasil enquanto isso não for feito, mas enquanto isso não for feito, que vai levar 50 anos, o que fazer, então, com os criminosos atuais? Então, diminui a letalidade, diminuindo a ação policial, intensifica a letalidade, intensificando a ação policial, ou o que talvez seja o correto? Vamos analisar direito esses dados, laudo por laudo, porque analisar uma conclusão tão genérica também torna difícil a gente apontar o dedo para algum culpado. 30 segundos cada um. Eu concordo com o que a Mônica disse. A minha fala sempre versou realmente o pós, porque a atuação da Polícia Judiciária é no pós, é na atuação da investigação, é na atuação de operações para neutralização e principalmente para o enfrentamento, muitas vezes, né? Agora, quando a gente fala num complexo de segurança pública como um todo, e agora atuando na Segurança Pública Municipal de Santos, obviamente, a zeladoria urbana, a teoria das janelas quebradas,
quebradas. O policiamento preventivo ostensivo é necessário. E se há esse confronto, se dá porque houve falhas no policiamento preventivo ostensivo. Nesse sentido, claro que o complexo de segurança pública a gente tem que incorporar e deixar cada polícia nas suas atribuições. Agora, aí, mais uma vez, eu coloco essa situação. Existe o pós. Houveram diversas falhas, desde falhas sociais, de políticas públicas sociais, a políticas públicas de segurança pública para desencadear no crime. E quando há necessidade dessa retomada de poder do Estado em relação ao crime que já lá dominou o território, inevitavelmente haverá uma neutralização da força ali presente, ilegal e criminosa do criminoso. Vamos ouvir os demais e rapidamente cada um para a gente poder mudar de assunto, que tem MST vindo na parada aí. Eu vou rapidamente te responder. Mônica. O fato de que vai levar 50 anos, nós estamos aqui discutindo conceitos e ideias de políticas públicas de longo prazo. Nós temos que ter esse olhar e procurar as soluções que vão levar, no longo prazo, a uma solução. Hoje, ninguém está falando, vamos punir, o que precisa é como resolve. É reduzindo armas? Eu também não acredito que isso seja suficiente, porque precisa educação, precisa treinar melhor os policiais, precisa capacitar melhor os policiais. Essa proposta aí de dar armas menos letais, não sei se resolve no curto prazo, mas no longo prazo, ter uma postura e um olhar para a letalidade policial e como reduzi-la é sim importante. Até 1993 não existia PCC no estado de São Paulo. Hoje se tornou a maior organização do país, criminosa do país, uma organização transnacional de caráter já mafioso. E esteve aqui o promotor Lincoln Gakia, que ele e sua família andam cercados por polícia, por segurança, porque aí sim ele corre risco de morte efetivo. Ele disse que durante muito tempo se negou a existência dessa organização criminosa. O Rio de Janeiro começou os morros a serem ocupados por organizações criminosas nos anos 80, também, governo Brizola. Então, o que se coloca é o seguinte: o país não pensa soluções de longo prazo, não pensa soluções de médio prazo. Claro que nós temos que discutir aqui, mas dentro de uma base realística, nesse momento a polícia tem que proteger a população. E, é claro, expulsar e prender os maus policiais que confundem força com violência. O Estado tem o monopólio da força, não da violência.